Olá, boa noite a todos. Estamos no 88º Encontro dos Médicos Poetas com Márcia Etelli Coelho, sobre sua história em seu livro, Nos Passos de Me Encontrar. Com a palavra, Márcia. Boa noite a todos os que estão aqui presentes e aqui vão assistir nossa palestra ou bate-papo depois nas gravações. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Etelli Coelho, sou médica, escritora e sou presidente da Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores da Regional São Paulo. E eu escrevi já, além das antologias, 9 livros. Eu tenho 2 novelas, eu tenho um livro de contos e crônicas e 5 livros de poesia. E o livro que o Máximo me pediu até para divulgar e falar é esse daqui, Nos Passos de Me Encontrar. Apesar de ser o meu 9º livro, é o meu livro mais intimista, porque é a minha experiência de como eu segui em frente depois de uma perda significativa. Que perda foi essa? Foi o falecimento do meu pai e depois da minha mãe. Meu pai faleceu em dezembro de 2021, minha mãe faleceu em dezembro de 2022. Meu pai já estava doente, então, mais ou menos, ele já estava fazendo quimioterapia, e a gente estava esperando que pudesse acontecer. Com a minha mãe, ela já tinha 92 anos, mas ela estava muito bem, e ela caiu em casa, fraturou o fêmur, foi internada, foi operada, em 10 dias ela faleceu. E aí eu entrei num processo de luto muito grande. Só para vocês entenderem, para quem não me conhece, eu não me casei e eu sempre morei junto com meu pai, minha mãe e a minha irmã. Então, foi uma convivência de 67 anos. E depois que ela faleceu, então veio o luto com o vazio, com a solidão. Eu somatizei, eu emagreci muito, apesar de manter o apetite, tive uma insônia muito grande, eu não tinha foco para fazer as minhas atividades, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, mas eu não tinha mais foco nas minhas atividades. Então, eu procurei ajuda. Primeiro, que nem é importante essa parte de autocuidado, atividade física, cuidei melhor da hidratação, da alimentação, procurei apoio psicológico, procurei orientação de autoconhecimento, projeto de vida. E aí, quando eu estava melhorando, eu pensei assim, eu vou escrever o livro. E quando eu escrevi, foi por 2 motivos. Um, para eu tentar me organizar mentalmente, emocionalmente, tudo aquilo que eu estava passando, e também para já pensando em editar o livro, porque escrever é terapêutico e ler também é terapêutico. Então, quando eu escrevi esse livro, Nos Passos de Me Encontrar, eu já estava pensando em editar o livro. Primeiro capítulo do livro já foi o falecimento da minha mãe. Não foi o primeiro capítulo que eu escrevi. Eu escrevi um capítulo mais leve, comecei com uma coisa mais suave, mas eu achei importante escrever logo de cara para o pessoal já situar, e a partir daí foi todo um processo de como eu consegui superar o luto. Não foi fácil, o livro é bem confidencial, as pessoas que leem o livro até falam que eu fui muito corajosa de expor todos os meus sentimentos, as minhas contradições, o vazio, o medo, e com isso o leitor, ele se identifica
e foi uma forma que eu consegui expor os meus caminhos. Então, eu consegui alguns caminhos para eu tentar me equilibrar, e o leitor também ele vai encontrar os seus. Então, ele pode até se inspirar, mas ele vai encontrar os seus. E aí, o que eu percebi é que todo esse período de luto, que foi muito difícil, que para quem já vivenciou isso, sabe que toda perda significativa provoca uma dor, um sofrimento, mas apesar de tudo isso, esse período de luto deu para mim uma oportunidade de amadurecimento. E eu acho que o luto é justamente isso, é o período que a gente tem para se adaptar a uma mudança que alguma perda significativa ocasiona. Então, quando existe uma perda, existe uma mudança. Eu sabia que uma nova fase da minha vida estava acontecendo. Isso provoca medo, é o medo do desconhecido, e eu precisava me adaptar. Então, o luto é justamente isso, é esse tempo que a gente tem necessário para se adaptar a uma nova fase depois de uma perda significativa. No caso meu foi o luto, mas pode ser uma perda de emprego, pode ser até uma aposentadoria, pode ser uma perda da saúde, enfim, é um período que a gente volta para si mesmo para tentar essas respostas, né? No início do meu capítulo, de cada capítulo, eu coloco uma frase que não é minha, é de um autor famoso. Cada capítulo tem uma frase que combina com o texto, com aquilo que eu quero dizer no texto. E, por exemplo, essa necessidade de mudança tem a ver com uma frase da Cecília Meirelles, que é assim: a vida só é possível reinventada. Então, a vida só é possível reinventada. É uma frase da Cecília Meirelles, que é justamente isso que acontece. Quando a gente tem uma mudança, uma perda significativa, a vida não vai ser mais a mesma, e a gente precisa ter essa adaptação. O Charles Darwin falava assim, que quem sobrevive não é o mais forte, quem sobrevive não é mais inteligente. Quem sobrevive é aquele que melhor se adapta às mudanças, né? Outra frase que eu coloquei também no início de um capítulo, que eu gosto muito, é do Martin Luther King, que ele fala assim, que eu até anotei. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, isso tem tudo a ver com o título, inclusive, do meu livro, que é Nos Passos de Me Encontrar. Porque toda cura ou toda mudança que a gente queira fazer é todo um processo. Então, por ser um processo, leva tempo e é gradativo, né? E quando eu percebi que eu precisava dar esse primeiro passo, que eu estava tendo ainda uma oportunidade de uma nova fase, tinha muitas coisas boas ainda para fazer, e que eu decidi, então, vou me cuidar melhor e vou procurar esses meus caminhos que eu falo no livro, né? Eu percebi que eu tinha que exercitar uma outra coisa que é importante em todo esse processo, que é a paciência. E aí vem uma outra frase que eu gosto, que é do Hermann Hesse, que é assim, ó: quando a vida se retira para o mais íntimo e recôndito de si mesma, ela não morre, ela espera. Então, é importante a gente ter esse respeito à nossa natureza, ao nosso ritmo, porque a cura não é instantânea, existem os altos e baixos, as recaídas,
Tem dias que você acorda bem, que você vai lá assim, nossa, agora vai. Só que aí você percebe que não, e é importante, então, a gente ter a paciência e até essa compreensão, ser mais compreensiva consigo mesma e se respeitar para que consiga superar esse passo a passo, né? Então, o meu capítulo tem 33 capítulos, cada capítulo tem essa frase de abertura, e aí vem o meu texto, que é alguma fase, alguma coisa que eu vivenciei naquele período e que eu refleti. E como eu gosto muito de poesia, eu termino cada capítulo com um poema, que resume poeticamente aquilo que eu escrevi no texto, tá? Então, por exemplo, um dos meus primeiros versos foi esse daqui. Hoje eu acordei cansado da vida, o corpo dolente, na alma um maço. Meus planos tranquei, cadê a saída? Na dança silente, perdi o compasso. Então, esse é um verso que expressa bem o período inicial, que é a gente perde o rumo, parece que o chão se abre, a gente fica à deriva, e tudo isso é porque a gente percebe que não tem o controle das coisas. E a gente só vai conseguir ter um controle, que aí eu comecei a melhorar, controlando o pensamento e controlando a respiração. Então, quando eu comecei a pausar e aí respirar profundamente, porque aí a gente ativa todo o sistema nervoso parasimpático, então tem toda uma bioquímica também auxiliando, e com os pensamentos. Então, na hora que vinha um pensamento negativo, porque vem, então no período de luto, a tristeza é natural. Só que você ficar alimentando e remoendo essa tristeza, aí é que é prejudicial. Então, quando vem ou uma emoção muito negativa ou um pensamento muito negativo, e eu via que esse pensamento não ia me fazer bem, tentava jogar fora. Então, fazer alguma outra coisa para não focar nesse pensamento negativo. Então, eu gostava muito de passear, de caminhar, me sentir em volta da natureza, alguma atividade manual sempre é importante, e alguma coisa que você foque no presente. Eu não tinha, no início, foco, mas aos poucos eu fui me concentrando, e cada vez que eu fazia alguma coisa, focando no presente, eu me sentia um pouquinho melhor. Então, cada vez a gente vai melhorando, controlando um pouco esses pensamentos e essa parte da respiração, já que a situação em si não podia ser modificada. Então, quando uma situação não se consegue modificar, a gente que tem que modificar a nossa postura frente a essa situação. Então, isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive durante esse período, né? Aí, importante, a gente sempre valorizar o presente, então, valorizar mais o que se tem e não somente o que se perdeu, né? Enxergar as coisas boas da vida, porque elas ainda continuam, ainda bem, né? Então, um outro trecho de uma poesia que eu escrevi, que é assim: o tempo abre as portas para a nova jornada, onde o amor e as dores unidos ensinam que o dom de notar na espiral da escalada, que as contas de vidro também iluminam. Então, é a gente melhorar a nossa visão perante as coisas. Respeitar que, inclusive, a nossa saudade.
deixa só tirar aqui um pouco, a nossa saudade. Porque, assim, quando eu comecei a melhorar, eu pensava que a saudade ia diminuir. Que as pessoas sempre falam, né? Ah, com o tempo a saudade diminui. Aí percebi que a saudade não diminui. O que diminui é a tristeza que a saudade envolve. Então, eu pensei muito, então, eu dediquei, acho que uns 2 capítulos só falando sobre saudade, porque é uma coisa um pouco contraditória, porque a saudade é uma lembrança de uma coisa boa. Se é lembrança de uma coisa boa, por que ela nos faz sofrer? Ela nos faz sofrer porque é uma coisa boa, mas que ficou no passado, e que a gente não pode voltar no passado, né? Então, na hora que a gente começa a ressignificar o conceito de saudade, a gente melhora. E como é que a gente ressignifica essa saudade? É considerando a saudade não como uma perda, mas como um ganho. Então, uma frase que eu escrevi, que é assim, ó, que é diferente, é uma saudade, é uma lembrança boa que permanece. Memória é diferente de saudade. Memória é qualquer lembrança, qualquer coisa que eu sou capaz de lembrar. Então, isso é memória. A saudade é uma memória que eu amo. Então, aqueles que se foram deixaram em mim uma memória de amor. Então, é uma coisa positiva a gente ter saudade. Filosoficamente, a saudade, ela é a presença da ausência. Então, na hora que eu comecei a encarar a saudade de uma forma mais positiva, tipo assim, eu não pensava mais, que pena que a minha mãe e o meu pai não estão mais aqui. Comecei a pensar assim, que bom que eu tive a oportunidade de conviver com eles bastante tempo. Então, na hora que a gente modifica um pouco e a gente começa a trazer as recordações de uma forma mais suave. E o que é recordar? Recordar é trazer de volta para o coração. Então, acabou sendo as lembranças algo positivo que aconchegava. Então, me fazia muito bem ter essa lembrança, essa saudade, mas sem ficar presa ao passado. Outra coisa que me incomodava muito era que eu conversei muito com a psicóloga sobre isso, que eu tinha muita dificuldade de encarar a finitude, a transitoriedade das coisas, da vida, né? Que tudo acaba. Então, foi uma parte que eu tive que controlar e refletir, e a fé ajuda muito. Então, a fé, nessas horas, é um acalento, é um aconchego, a gente acreditar que tudo tem uma razão de ser, e que a vida em si, a finitude, ela é relativa. As coisas, na realidade, se transformam. Então, na hora que também a gente muda um pouco essa visão, em vez de considerar finitude, considerar transformação, também a nossa cabecinha melhora. E uma frase do Padre Juarez também me ajudou muito, que ele fala assim, Deus coloca as pessoas na vida da gente para que nós aprendamos a amar. E depois ele retira essas pessoas da vida da gente para que a gente aprenda o desapego. Então, o desapego também foi um grande aprendizado durante todo esse período de luto, né? E o livro, ele tem muita sincronicidade, ele tem muitas coincidências, entre aspas,
e eu estou muito contente porque está ajudando, já está na segunda edição, estamos ajudando as pessoas, estou fazendo algumas palestras também sobre isso, e todos nós temos as nossas perdas, algumas mais significativas, outras do dia a dia mesmo, e são elas que nos auxiliam no amadurecimento e na nossa evolução, né? Então, eu gostaria agora, se alguém tivesse alguma pergunta, que eu já falei bastante. Excelente, Márcia, parabéns, viu? Muito obrigado. Fiquem à vontade para fazer perguntas, considerações. Acho que só agradecer mesmo, Márcia, obrigada. Você falou sobre as pessoas estarem na nossa vida para aprendermos a amar, né? E depois, quando elas nos deixam, é sobre o desapego. Mas não é algo simples, né? Praticar o desapego, porque somos os seres da posse, né? Então, eu acredito que tudo que você trouxe de um embasamento científico, de estudos, né? De formas aí de funcionamento do nosso sistema nervoso, mais atrelado um pouco sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre o amor, eu acho que isso se completa de uma maneira muito forte, né? Eu também, meu pai, tem 2 anos que eu tô sem ele também, meu melhor amigo, confidente, parceiro, parceiro de longas e longas conversas, e eu falo que a tarefa de praticar a presença dele de outra forma, porque o físico nos faz sentir a falta, né? Do abraço, ocitocina, do abraço, do cheiro, do beijo, da conversa, né? Então, nós precisamos ressignificar isso e aprender uma nova forma de amar, uma nova forma de se conectar, né? E isso é possível para quem busca um entendimento, um aprendizado, e para a fé também, que é individual de cada um. Mas você trouxe com tanto embasamento científico também, e ao mesmo tempo com tanto amor, com tanta leveza e com algo que fala da alma também, com o sentimento. Então, parabéns e obrigada pela coragem do movimento de compartilhar isso com o mundo, né? Através da sua escrita e com a gente aqui também. Escrever, que nem eu falei, escrever é terapêutico. Então, para mim, ajudou muito e, com certeza, para as pessoas também. Então, eu fiquei bem gratificada com o livro, né? Excelente, Carol, muito obrigado. Sara, quer falar, Sara? Levantou a mão. Tá no mudo. Abrir o microfone, isso. Agora deu. Não, é que mudou um pouquinho o layout do instrumento que a gente está usando. Olha, parabéns, Márcia, eu gostei muito, né? Achou, assim, a grande palavra que me vem vendo o seu testemunho, né? Essa autenticidade, né? A capacidade de abrir realmente a sua essência para as pessoas diretamente, realmente precisa de muita coragem. E amei a sua maneira de falar, né, seu trabalho interno que você fez sobre a saudade, que a saudade não é a mesma coisa que memória. E realmente eu me identifiquei com essa parte das suas falas, porque eu estou longe do Brasil, eu sinto uma saudade contínua dele, né? E sempre essa coisa de transformar as coisas negativas em positivas, sempre tentar transformar, porque tem muito mais positivo do que negativo no que se vive, o que levou a ter saudade, né? Afastar, coisas assim. E, bom, eu entrei em sintonia com você nessa parte da saudade, bastante. Muito obrigada. Imagina, porque cada perda, aliás, cada pessoa ocupa um espaço no nosso coração. E quando a gente perde essa pessoa, perde entre aspas, esse vazio fica. E ninguém vai preencher esse vazio, porque aquele espaço é daquela pessoa. Então, a gente tem que procurar rodear esse espaço que está vazio com outros amores, com outros propósitos de vida. Uma das coisas que eu não falei aqui, mas que me ajudou muito, é a gente sempre ter um propósito de vida.
Então, encontrar aquilo que você realmente quer fazer, de útil e de gratificante, de prazer que você possa ter, para conseguir superar essa perda ou essa tristeza que ocasiona a saudade que sempre acompanha, né? Excelente, Márcia. Excelente, Sara. Muito obrigado, viu? Marli, quer falar? Sim. Dentro também desse processo, o ressignificar. Nós colocamos bastante isso em prática, né? Eu e a Márcia, frente a determinadas datas, como ela falou, nós sempre vivemos juntos, né? Então, foram, no caso dela, 67 anos, eu 68 anos, junto com essas pessoas, e a forma como a gente lidava, a nossa dinâmica, sem eles, depois a gente ressignificou datas, lugares, para estar fortalecendo a gente, vendo, como eu falei na minha palestra, né? Tudo tem dois lados, né? Tudo é como se fosse a moeda, tem dois lados. Então, mesmo diante da perda, uma data significativa, da gente poder estar vendo o outro lado e como comemorar isso, como ressignificar aquela situação, aquele lugar, aquela data, aquela comida, e assim por diante. Então, a gente aprender a ressignificar, a ver o outro lado da questão. Isso ajuda bastante. Excelente, Marli. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma consideração também, que a Márcia, agora há pouco, falou de vida com propósito, né? E se tem um conceito da psicologia positiva, que a vida tem várias coisas que nos alegram, que nos motivam, né, na vida, e uma vida com propósito, ela tem uma felicidade duradoura, né, uma das felicidades que mais se prolongam, e isso tudo é muito importante, realmente. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar, comentar? Só complementando, Márcio, do propósito, e normalmente é um propósito que envolva algo útil para as outras pessoas, porque às vezes você pode ter um propósito muito individualista, e quando envolve o bem-estar coletivo, o prazer é muito maior. Com certeza, muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Bom, então vamos chamar a nossa convidada surpresa, né, que está um pouco distante, lá no Canadá, né, Sara? Para fazer nosso encerramento poético, por favor. Está no mudo. Bom, agora acho que está aberto. Não sei, Márcia, você entende um pouco de francês? Conhece o francês? Eu estudei na época do ginásio que tínhamos, né? A gente lia o quê? O Pequeno Príncipe, em francês, mas muito pouco. Muito pouco. Olha, eu escolhi uma poesia cantada, aqui, da minha língua, na verdade é o francês do Quebec. Eu tenho essa questão nos médicos poetas que eu quero promover essa cultura francesa que seja da minha terra, que é do Quebec, que é uma cultura francesa um pouco americanizada, que é diferente da França, muito diferente, e que está... bom, a gente está sempre em luto, porque estamos sempre ameaçados de desaparecer aqui na América do Norte, e a gente está meio que obrigados, né, a sempre tentar colocar isso em todos os ventos, né? Aí eu conversei com o Máximo, se eu poderia te oferecer uma poesia em francês. Seria ótimo, com certeza. Eu não sei se vocês vão entender as palavras, mas eu vou esperar, eu não vou cantar, eu vou falar as palavras e vamos ver se conseguem ouvir. O pior das hipóteses... Pode cantar também, Sara, você canta bem. Eu já fiz isso, e lá, hoje minha voz não está boa, mas eu pratiquei a declamação dessa poesia,
tá? Ela foi composta para um casal de irmãos, né? Uma irmã e um irmão, que fizeram carreira aqui, que fazem parte da antologia musical e poética do Quebec. Então, espero que você vai gostar. Se chama O Quotidiano, Le Quotidien. Parler de l'arbre et du ruisseau, de la maison vaste et tranquille, et de la table, et de la chaise, et du rosier qu'il faut tailler. Réinventer le quotidien, l'éternité de chaque instant, avec ce qu'il faut de patience pour apprivoiser chaque chose. Réinventer l'infiniment, les gestes de chaque seconde, et les mots simples, et la tendresse, pour apprivoiser ce qu'on aime. Et regarder le soir qui tombe dans la maison vaste et tranquille, et parler avec des amis du rosier qu'on a taillé. Eu poderia até tentar te traduzir, te mando traduzido para você. Agradeço. Mas você sabe, assim, eu gosto muito de escrever poesia, tenho até prêmios nessa área, e muitas vezes, mesmo em português, nós ouvimos uma poesia e não entendemos direito, mas só pela sonoridade e pelo ritmo, a gente fica encantada. Não entendi direito, não só a tua, mas às vezes em português a gente não entende, mas a gente gosta, porque tem o ritmo, tem a sonoridade. Então, depois eu vou querer saber, sim, a tradução, mas ficou muito bem declamado, viu? Parabéns. Então, eu vou passar, com a permissão do Máximo, vou colocar no grupo principal. Depois da apresentação, eu vou colocar a poesia. Tá? Excelente. E aí, eu não sei se vocês vão querer ela traduzida ou se vocês vão usá-la escrita para poder traduzir, mas eu poderia traduzir em português. Vou colocar em francês e depois traduzida em português, tá bom? Pode ser as duas versões, Sara. É muito linda. A música... E aí, vou mandar o vídeo da música, se eu conseguir achar, porque é linda. Cantada, assim, fantástica. Fala do cotidiano. De que época essa música? Ela é mais antiga? Ou foi escrita nos anos 70, mais ou menos, mas é muito atual, principalmente para alguém como você, que escreveu um livro sobre os recomeços, as transições, porque ela fala de como a gente acha a felicidade no cotidiano. Nas pequenas coisas a gente vive o infinito. É um pouquinho isso que essa música fala, e de uma maneira tão bonita, tão leve, tão poética, assim, eu achei, sei lá, quando me falar com você, essa música que me veio. Combinou bem, com certeza, as coisas simples da vida, né? Exatamente, queria levar isso para o essencial mesmo. Com certeza. Agradeço. Excelente, Sara, muito obrigado, viu? Uma honra para a gente. Mais alguém gostaria de comentar, fazer alguma consideração? Fiquem à vontade. Temos alguns minutinhos. Deixa eu só agradecer bastante mesmo, Max. Obrigada, pessoal. Excelente. Então, vamos encerrar por hoje. Meu muito obrigado. Obrigado, Marli. Parabéns pelo Dia da Psicóloga. Parabéns, Márcia, pela excelente apresentação. Eu que agradeço. Muito obrigada, a história de vocês. Ambas são muito bonitas. Muito obrigado, boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, foi uma noite muito gostosa. Obrigado, digo mesmo. Agradeço. Obrigado, tchau, tchau. Foi bem gostoso mesmo, sempre gostoso. Muito bom. Beijo, gente. Bom término de semana. Vocês também. Obrigado, tchau, tchau.